Bom dia, irmão Jacques. Um feliz sábado. Obrigado, pastor Olá. Jean. Abençoar através dessa oração, nos apresentando junto ao trono da graça. É Amém, amém. uma grande satisfação poder estar novamente aqui, estarmos juntos, pela graça de Deus, buscando a presença de Jesus depois de uma semana de lutas, de batalhas travadas, cada um no seu contexto, na sua realidade, mas também eu creio que pela graça de Deus, uma semana de vitórias em Cristo Jesus. E aí você está aqui nessa manhã, nós recebemos muitas bênçãos também nos encontros aí durante a semana aqui no GUSIX, através das orações, da palavra de Deus sendo aberta. E hoje eu creio que você entrou aqui porque mais uma vez você deseja ser abençoado, ser abençoada pelo Senhor. Para tanto, eu peço a você que esteja em oração por esse servo de Deus que vos fala nesse momento. Quem é esse servo? Um pecador. Pastor Marcos Bonfim, nosso líder de mordomia da Conferência Mundial da Igreja, sempre que você pergunta para ele, se você perguntar quem é você, ele vai responder um pecador. E aí, esse é o entendimento, né, que obviamente todos nós temos, somos pecadores, mas carentes da graça de Cristo, e tendo esse entendimento que há solução para nós, e essa solução está no sangue precioso de Jesus, que foi derramado por mim e por você lá na cruz do Calvário. E hoje, nesse grupo de oração, nesse grupo abençoado, GU6, eu quero falar com você a respeito do tema oração. E hoje eu queria trazer para você uma mensagem que tem como título Aprendendo a Orar com Jesus. Na verdade, temos que aprender com Jesus. Jesus é o nosso modelo, a nossa referência em todas as coisas espirituais. E ele nos ensina a orar. E nós necessitamos orar. Ellen G. White, ela diz no livro O Grande Conflito, na página 525, Ellen White diz assim: faz parte do plano de Deus, nos dá tudo o que pedimos através da oração da fé. Deus só não vai dar, queridos irmãos, aquilo que nós não pedimos. E Ellen White também diz no livro Caminho a Cristo, na página 93, que a oração é abrir o coração a Deus como a um amigo. E é exatamente isso que Jesus fazia. Ele abria o seu coração ao Pai. E por isso nós vamos estudar uma oração que Jesus ensinou para os seus discípulos, que é chamada de a oração modelo, ou a oração que é referência para todos os cristãos, né? A oração universal para todos os cristãos, e você já entende que eu estou me referindo à oração do Pai Nosso. Essa oração foi ensinada por Jesus, talvez não necessariamente para que ela fosse repetida na íntegra, como tem sido repetida em diversos contextos, situações, até mesmo antes de uma partida de futebol, jogadores repetem essa oração ali na adrenalina do pré-jogo e termina a oração e já começam ali após a oração, a falar palavras, palavrões, né? Depois ali da oração do Pai Nosso. E ela vai sendo repetida em diversos contextos, situações, e se não cuidarmos, nós acabamos banalizando a oração do Pai Nosso. Até mesmo no contexto da igreja, às vezes nós repetimos essa oração de maneira mecânica, sem parar para pensar no que realmente essa oração está dizendo, sem nos deter as partes dessa oração. E eu creio que quando Jesus ensinou essa oração, não era a intenção dele que fosse uma oração repetida na íntegra, mas, quem sabe, que a estrutura dessa oração ela fosse aplicada à vida de oração de cada discípulo dele, de cada um dos seus discípulos. Jesus estava dizendo para ele: quando vocês forem orar, isso está em Mateus capítulo 6, verso 9 até o verso 13. Jesus diz aos discípulos: vocês, quando forem orar, vocês vão orar assim. E aí ele menciona a oração do Pai Nosso como uma oração modelo, como uma estrutura de oração cujas partes
devem ser aplicadas em nossas orações. Talvez não necessariamente na mesma ordem que nós vamos ver aqui dessas partes, mas essas partes precisam estar em nossas orações. Eu queria que você abrisse então a sua Bíblia, Mateus capítulo 6, verso 9 em diante, e que você possa meditar comigo nessa oração, a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, verso 9. A primeira frase da oração diz assim: Pai nosso que estás no céu. O que é isso, queridos? Jesus começa a oração fazendo uma invocação. Primeira parte da oração, invocação. E nessa invocação ele diz: Pai nosso que estás no céu. E nada melhor, queridos, do que começar uma oração tendo esse entendimento de que nós temos um Pai. Nós temos um Pai, nós não somos órfãos. E esse Pai, ele está no céu. Nós temos um Pai que está nos céus. E esse Pai, ele não é meu, não é só meu, não é só seu. Esse Pai, ele é nosso. Pai nosso que estás nos céus. Por que nós precisamos entender isso? Porque senão nós acabamos sendo egoístas, né, e pensando que Deus ele vive ou existe exclusivamente para nós, para mim, para atender às minhas vontades, às minhas necessidades necessariamente. E não entendemos que às vezes existem outros filhos também que têm as mesmas necessidades. E nessa vida, se você for perceber, para que a gente consiga algumas coisas, em muitos aspectos, para que a gente consiga algo, outro tem que perder. Para que a gente tenha uma oportunidade, outra pessoa talvez não vai ter. Talvez você ore para que um filho seja aprovado em uma universidade, mas para que ele seja aprovado, outro, quem sabe, não vai ter aquela vaga. Talvez você almeja tanto um especialista para te atender em uma área que você necessita na sua saúde, mas para que você consiga aquele especialista naquele dia, outra pessoa que também está necessitado não vai ter aquela vaga. E na vida, em muitos aspectos, nós, para termos algo, outras pessoas não vão ter. Ou quando nós não temos algo, é porque outras pessoas estão tendo. E o Pai, ele é nosso, ele não é só meu, ele não é só seu. Ele está atendendo às necessidades de cada um dos seus filhos conforme a soberania da sua vontade. Então, nós começamos a oração tendo esse entendimento, que nós temos um Pai, mas que ele ama a todos os seus filhos e que ele trabalha em função de todos os seus filhos e não apenas para atender necessidades específicas na hora que nós imaginamos que ele deve atender. E essa invocação de Jesus, além de ser um reconhecimento de quem Deus é, também é uma referência de onde ele está. Onde é que ele está? Ele tem uma referência. É claro que Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, a todo tempo, em todos os lugares. Todavia, há uma referência de um trono onde dali Deus governa o universo. Por isso, Jesus ensina os discípulos a orar dizendo: Pai nosso que está nos céus. A solução para os nossos problemas, para os dilemas da nossa vida, quando nós oramos e invocamos o nosso Pai, nós então entendemos que ele vai agir em nosso favor a partir do seu trono, a partir do céu ou do terceiro céus, onde está ali a morada de Deus. Tem muita gente olhando, quem sabe, para o trono de Brasília, em busca de uma esperança para os dilemas da sua vida, quem sabe olhando para o trono de Washington, de Portugal, de Roma, mas todos esses tronos, queridos, podem ser abalados. Todavia, o trono de Deus não. Por isso, quando nós oramos, nós entendemos que nós temos um Pai e que ele governa a partir do seu trono que está nos céus. O profeta Isaías diz que Deus habita no alto e sublime trono, e esse trono, queridos, jamais será abalado. Olha que invocação que Jesus faz e ele nos ensina a fazer. A segunda parte dessa oração
Jesus diz: santificado seja o teu nome. A segunda parte da introdução. Jesus começa com uma invocação e depois ele então diz: santificado seja o teu nome. O que é isso? Isso é louvor, exaltação, adoração. É o entendimento de que o nome de Deus é santo e unicamente o nome de Deus é santo. Santificado seja o teu nome. Jesus não ensinou os discípulos a orarem assim: santificado seja o nome de José, o nome de Abraão, o nome de Enoque, santificado seja o nome de Paulo, o nome de Martinho Lutero, santificado seja o nome de Ellen White, santificado seja o nome do pastor Bulhon. Jesus não ensinou a orar assim. Jesus ensinou a orar: santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santo. As suas criaturas buscam um processo de santificação. Os seus filhos buscam um processo de santificação, que somente é possível ser avançado quando nós estamos conectados à fonte que é Deus. Deus é santo. O nome de Deus é santo. E é claro que quando nós fazemos essa oração, santificado seja o teu nome, nós temos um entendimento, né, de que é uma referência à divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os demais, queridos, todos são criados, até mesmo os anjos, eles são santos porque estão conectados à fonte de santidade. Os anjos não caídos, ou caídos, melhor dizendo, perderam essa conexão com a fonte da santidade. No livro de Apocalipse, no capítulo 4, no verso 8, nós temos aqui uma descrição extraordinária que diz assim: e os quatro seres viventes, representando a totalidade da criação de Deus, diz que esses quatro seres viventes, eles não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Toda a criação de Deus proclama isso. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. E aí, depois dessa bela introdução, dessa extraordinária introdução, com uma invocação, com louvor, com exaltação, Jesus então começa uma série de pedidos para dizer para os discípulos: vocês podem pedir, não é pecado pedir, vocês devem pedir. E aqui Jesus menciona pelo menos 6 pedidos. O primeiro pedido é: venha o teu reino. Que reino, queridos? Que reino Jesus está falando aqui? O reino de Deus, em 2 aspectos principais do reino de Deus, que é o reino da graça, que sempre existiu, mas que seria confirmado ali através do sacrifício que Jesus faria em nosso favor, do cumprimento da sua missão ao vir a essa terra, a graça profética representada através de todos os símbolos ali no Antigo Testamento, sendo confirmada através do que Jesus fez por nós, do sacrifício de Jesus. Então ele diz: venha o teu reino, reino da graça. E eu e você precisamos ter esse entendimento, que salvação, a doutrina da salvação, no seminário, nós estudamos uma disciplina bíblica chamada de soteriologia. Soteriologia é uma palavra formada por 2 termos gregos: sotérios, que quer dizer salvação, e logos, que quer dizer palavra ou ensino, ou seja, soteriologia é o ensino sobre a salvação. E quando se trata do ensino sobre salvação, o entendimento que nós temos é o que diz Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E Jesus, quando foi ensinar a oração para os seus discípulos, ele diz: venha o teu reino. Que reino é esse? Reino da graça, cumprido através ali do seu ministério, mas também reino da glória, que será instituído muito em breve. E eu creio que você está aqui nesse grupo hoje, e você tem participado desse grupo porque você acredita que muito em breve nós estaremos no reino da glória.
por ocasião da volta de Jesus a essa terra. Hoje, uma igreja militante, mas muito em breve, uma igreja triunfante. Hoje, uma igreja que enfrenta lutas, dificuldades, que muitas vezes tem claudicado na caminhada, mas que tem buscado ser levantado, segurando na mão de Jesus Cristo e continuado a sua caminhada cristã, tendo o entendimento de que muito em breve iremos cruzar a linha de chegada e alcançaremos o reino dos céus, o reino da glória prometido por Jesus. E ele ensinou: venha o teu reino. Ele nos ensinou a pedir assim. O segundo pedido que Jesus faz: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O que é isso, queridos? Nada mais é do que uma submissão à soberania absoluta de Deus. Às vezes, queridos, nós não gostamos de fazer essa parte da oração, sabe? Talvez até a gente menciona, mas sai assim meio atravessado essa parte da oração, dá um nó na garganta. Essa é uma parte da oração que muitas vezes a gente só menciona lá no finalzinho da oração, depois que a gente fez tantos pedidos, então lá no final a gente menciona, mas que seja feita a tua vontade. A gente pede para Deus, Senhor, que seja feita a tua vontade, mas nós não nos sentimos muito confortáveis com isso. Sabe por quê? Porque nós temos medo, queridos, de que Deus estrague os nossos planos. Por isso a gente pede, pede, acha que estamos pedindo certo, e aí não temos muito conforto em dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade. Preste atenção nessa sequência que eu vou mencionar aqui para você. Por que que às vezes nós não recebemos? Quando é que nós recebemos? E quando é que nós vamos pedir e receberemos? Preste atenção nessa sequência. Se nós pedimos errado, você pede errado. Então, o que vai acontecer? Você não vai receber. Pedimos errado, obviamente não receberemos. Se nós pedimos certo, mas ainda não é o tempo, pedimos certo, mas ainda não é o tempo, não receberemos. Preste atenção. Nós pedimos certo, mas ainda não estamos prontos para receber. Também não receberemos. Então, quando é que nós receberemos, queridos? Quando nós pedimos certo, está no tempo e nós estamos prontos para receber. Então, aí vai acontecer o seguinte: nós receberemos aquela bênção que nós estamos pedindo, estamos suplicando, estamos clamando a Deus. Por isso, nós temos que ter essa submissão à soberania absoluta da vontade de Deus. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O terceiro pedido é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que é isso? Dependência diária de Deus. Deuteronômio capítulo 8, versos 17 e 18, nos informa que é o Senhor que nos dá forças para adquirirmos riquezas. Por isso, nós temos que depender exclusivamente de Deus, diariamente de Deus, para o pão, para o emprego, para a saúde, para todas as bênçãos que nós esperamos em todos os aspectos da nossa vida, não apenas o alimento físico, mas o sustento espiritual em todas as áreas, na família. Nós precisamos depender de Deus. Quando Jesus ensina eles a pedir pão, não era simplesmente pedir algo para matar a fome, mas Jesus estava ensinando os seus discípulos a depender de Deus. E nós precisamos cada dia avançar nesse sentido da nossa dependência diária de Deus. Colhemos muitas vezes consequências ruins em nossa vida, em nossa caminhada, quando nós perdemos essa dependência de Deus, quando nós achamos que por nossa sabedoria, por nossas competências, a gente consegue avançar na nossa vida, a gente consegue se realizar, nós conseguimos crescer quando nós olhamos para nós mesmos. Todavia, queridos, a única certeza de que nós seremos mais que vencedores é quando nós dependemos de Deus para todos os momentos e para todas as coisas em nossa vida. Por isso, Jesus ensinou seus discípulos a orar, pedindo o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão material, o pão espiritual, a direção de Deus,
na nossa vida, por isso nós devemos depender dele. O quarto pedido que Jesus faz, ou que ensina os seus discípulos a fazer, é: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Esse é um pedido de perdão, que é uma oração que eu e você devemos fazer todos os dias, né? Por isso que eu iniciei aqui a minha fala com vocês, dizendo: quem é esse teu servo? É um pecador. E, obviamente, essa é a realidade de todos nós, de todos os seres humanos. A Bíblia diz: aquele que não tem, que diz que não tem pecado, é mentiroso, e nele não está a verdade. Por isso que todos nós, eu e você, e todos nós, cada dia nós temos que fazer essa oração: Pai, perdoa as nossas dívidas. Pai, perdoa as nossas iniquidades. Pai, perdoa os nossos pecados. Mas isso aqui não é somente um pedido de perdão, porque é um pedido de perdão acompanhado de uma promessa. Que promessa que eu e você devemos fazer acompanhado desse pedido de perdão? A promessa é que eu vou perdoar também aqueles que têm pisado na bola comigo, aqueles que têm me magoado, aqueles que têm me ofendido. Então, é um pedido de perdão, acompanhado de uma promessa de que nós também vamos perdoar, de que nós também vamos conceder o perdão, que nós também vamos ser pacientes, ser bondosos, vamos dar mais uma chance, mais uma oportunidade para aquelas pessoas que têm falhado conosco. É um pedido de perdão, onde nós reconhecemos que somos pecadores e, ao mesmo tempo, dizemos: nós vamos ser complacentes com os outros pecadores ao nosso redor, que às vezes pecam contra Deus ou pecam contra nós diretamente. Alguém que falou mal de você, alguém que guardou mágoa no coração de você, alguém que está te apunhalando pelas costas, alguém que está puxando o seu tapete para você escorregar, que está tirando a sua cadeira para você sentar no chão. É essas pessoas que nós estamos prometendo nessa oração: Senhor, nós vamos perdoá-los. Perdoa-nos os nossos pecados, os nossos erros, mas também vamos perdoar essas pessoas. E aí vem, queridos, o quinto pedido que Jesus ensina os seus discípulos a fazer. O quinto pedido é: não nos deixe cair em tentação. O que é isso, queridos? Livramento do pecado. Não é pecado ser tentado, mas o Senhor pode nos livrar de cair na tentação, de ceder a ela. Ser tentado não é pecado, o próprio Jesus fez. O pecado consiste em cair em tentação. E eu e você precisamos orar: Senhor, não nos deixe cair em tentação. Nesse dia, não nos deixe cair em tentação. Amanhã de novo, Senhor, não nos deixe cair em tentação. É um pedido por socorro, por livramento do pecado, uma vez que nós vivemos no mundo mau, no mundo difícil. E o último pedido que Jesus ensina os seus discípulos a fazer é: livra-nos do mal. Isso também, queridos, tem que ver com libertação, com livramento, com proteção. Mas livra-nos do mal também é uma oração intercessória, porque é livra-nos, não é livra-me do mal. O mesmo raciocínio do início da oração. Pai nosso, não é meu pai ou pai meu, Pai nosso. Agora, quando a gente vai pedir para o Senhor nos livrar do mal, a gente não pede exclusivamente para nós, mas a oração, ela inclui aqui as pessoas ao nosso redor, inclui a nossa família. Livra-nos do mal, está incluso aqui os nossos colegas de trabalho. Livra-nos do mal, está aqui incluso, queridos, quem sabe, os nossos irmãos, a nossa igreja. Livra-nos do mal, é uma oração intercessora, onde a gente está orando por nós e pelas pessoas que nós amamos, orando pelas pessoas que cuidam de nós. Livra-nos do mal, queridos, inclui orar pelo seu pastor. Você tem orado pelo seu pastor ou pelos seus pastores, por aqueles que têm ajudado você na sua caminhada cristã? Eu queria mencionar aqui, quem sabe, um minuto, ou pouco mais ou pouco menos, 5 motivos pelos quais você deve orar pelo seu pastor. Por que você deve orar pelo seu pastor?
Primeiro motivo, os pastores têm muitas responsabilidades. Talvez por isso está escrito em Tiago 3, verso 1, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ore pelo seu pastor, porque ele tem muitas responsabilidades. Segundo motivo, os pastores estão muito sujeitos à tentação. O diabo, queridos, é caracterizado como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Inclusive os pastores, ou talvez possa até dizer, principalmente os pastores. Ore pelo seu pastor. Terceiro motivo, os pastores são muito alvejados pelas forças do mal. Não sei se você já ouviu isso alguma vez, se você tem ciência disso, mas o fato é que satanistas, feiticeiros, espíritas e outros servos das trevas entram em aliança para trabalhar a fim de que os casamentos dos pastores sejam arruinados. Então, ore pelo seu pastor, são muito alvejados pelas forças do mal. Quarto motivo, os pastores têm muita influência e se um pastor cai, mais pessoas são afetadas na sua caminhada, na sua vida espiritual. A queda de um pastor causa um efeito devastador sobre as igrejas. Então, ore pelo seu pastor. Quinto motivo, você deve orar pelo seu pastor, porque os pastores são muito visíveis. E nem sempre é fácil para um pastor lidar com essa visibilidade, lidar com esse fato de ser estritamente observado o tempo todo e em todos os contextos no qual está inserido, seja na igreja, na sociedade, são muito visíveis. Então, ore pelo seu pastor para que o Senhor o livre do mal. Livra-nos do mal é uma oração intercessora que inclui todas as pessoas, queridos, que nós amamos. Não é uma oração exclusiva para nós. E aí Jesus termina a sua oração e termina de ensinar aos discípulos esse modelo, essa estrutura de oração que deve fazer parte também das nossas orações. E a última parte, ele termina com louvor. E nesse louvor, Jesus diz assim: pois teu é o reino. Ele volta a mencionar o reino. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E este louvor, queridos irmãos, é uma clara referência ao reino da glória. Reino da glória que já havia sido predito por Daniel no capítulo 2, verso 44. Você conhece bem essa profecia de Daniel, em que ele diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Termina essa profecia do mesmo jeito que Jesus termina a sua oração, a oração do Pai Nosso. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E eu creio que pela graça de Deus, esse reino, o reino da glória, ele está muito prestes a ser instituído. Muito em breve, esse reino será instituído, pela graça de Deus. É por isso que, mais do que nunca, queridos irmãos, nós precisamos clamar a Deus, através dessa estrutura de oração, a oração do Pai Nosso, clamar a Deus por todas as áreas da nossa vida, nos colocar nas mãos de Deus, para que a gente possa, em breve, desfrutar dessa promessa de estarmos juntos, vivendo e desfrutando do reino da glória, do reino eterno, que subsistirá para sempre. Eu não sei como é que está você hoje, como é que está a sua vida, quais são os dilemas que você tem enfrentado. Nós acompanhamos aqui os pedidos, né? Uma irmã mencionou que está lidando com seu pai muito doente, ela chegou a dizer que a qualquer momento pode receber uma notícia, e essa é a realidade do mundo em que nós vivemos, queridos. Mas, quem sabe essas coisas são para que a gente busque ainda mais a Deus, através da oração. Se houvesse, queridos, uma solução humana para todos os problemas da nossa vida, talvez nós não buscaríamos Deus para nada. É por isso que a ênfase na salvação
é a graça de Deus, é o reino da graça. Porque se nós pudéssemos nos salvar por nós mesmos, por nossas próprias forças, talvez a gente nunca iria depender de Deus nem para isso, nem para a salvação. Se a gente pudesse resolver todas as situações que vão se descortinando na nossa vida, à nossa volta, se a gente tivesse uma fórmula mágica para tudo, queridos, nunca, jamais iríamos buscar a Deus. Então, às vezes, Deus permite que a gente passe por situações complexas, que a gente enfrente alguns nós na nossa vida difíceis de desatar, porque somente assim é que a gente vai depender dele. Somente assim é que nós vamos buscá-lo através da oração. Então, que nessa manhã eu e você possamos renovar o nosso compromisso de sermos amigos de Deus através da oração. Nessa terra, nós fazemos amigos, nós temos muitos amigos, mas quem sabe nem sempre vamos ter amigos, ou nem sempre quem a gente imagina que são nossos amigos, de fato serão nossos amigos, porque nós estamos no mundo de pecado, no mundo mau, e o pecado afeta a todos. Todavia, eu e você podemos ser amigos de Jesus. Eu e você podemos ser amigos de Deus, e amigo conversa. E a forma de nós conversarmos com Deus é através da oração. Seja amigo de Deus através da oração. Siga esse modelo, quem sabe não na mesma ordem, não de maneira mecânica, repetindo essas palavras, mas siga essa estrutura de oração que Jesus ensina aqui. E você vai colher os frutos, os feixes de bênçãos de Deus na sua vida, de bênçãos de Deus na sua casa. Hoje você pode estar passando por um revés. Hoje, quem sabe, você pode estar na lama. Hoje você pode estar vivendo um momento de descrédito, mas o Senhor honra aqueles que o honram. E se você tem um compromisso hoje no seu coração de honrar a Deus, de aproveitar as oportunidades que Deus tem te dado e de ter essa conexão com Ele, tenha certeza de que Ele vai honrar você também. Ele vai honrar a sua casa, Ele vai honrar a sua família, Ele vai honrar o seu nome. Mas tudo isso para a honra e para a glória dele, porque santificado seja o nome de Deus, o nome do nosso Pai, do meu Pai, do seu Pai. Ele tem uma promessa, a promessa de um reino eterno para mim e para você. E que esse seja o meu e o seu desejo nessa manhã e todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Nessa manhã, o irmão Francisco vai apresentar-nos humildemente a Deus através da oração. Ore conosco.